Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Mais um acidente em um ponto turístico terminou em morte no Nordeste. Um idoso sofreu um acidente com um quadriciclo numa praia famosa do Rio Grande do Norte. Ele caiu de uma falésia. Testemunhas relataram que o homem de 68 anos, identificado como Jouber Manhães, caiu da falésia na praia de Pipa, em Tibau do Sul, ao perder o controle do quadriciclo. Segundo a Polícia Militar, o idoso era um turista do Rio de Janeiro e estava sozinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate da vítima. As falésias nessa região chegam a 40 metros de altura. No Ceará, a falta de fiscalização do chamado turismo de aventura tem colocado muita gente em risco. Só este ano foram 3 acidentes com mortes. A reportagem de Marcelo Espíndola. No turismo de aventura, nem sempre a emoção do ápice da adrenalina é de alegria. Algumas vezes, o que vem é o susto. O passeio de um casal acabou de forma trágica, com a morte de Sérgio Murilo, de 39 anos, em Canoa Quebrada, famoso ponto turístico de Aracati. O receio dele era sobre o peso dele, ele sempre perguntava. Então ele perguntou nesse dia, ele perguntou pro rapaz se aguentava o peso dele. O rapaz disse, até 400 quilos aguenta. O laudo pericial destacou indícios de negligência, de acordo com o advogado da viúva. O laudo trouxe à tona foi que essa tirolesa, a estrutura de madeira estava mal enterrada. Mal enterrada e, detalhe, mal conservada, pois existia madeira podre nessa estrutura. Ou seja, tudo isso trazia que um acidente acabaria por ocorrer. A irregularidade que nós percebemos foi sobre a questão do cinto, que eles não tinham o cinto apropriado para ele. Então o rapaz lá da tirolesa foi buscar com a tirolesa do lado. Outro caso recente que repercutiu pelo Brasil provocou a morte de 2 turistas em Camocim, no litoral oeste do Ceará. Danúbia Daiane Reis, de 35 anos, e Maíra Bianca, de 28, não resistiram ao acidente de carro nas dunas. Mais 4 pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista, que era menor e não tinha licença para trabalhar como guia turístico. Como que você entra num veículo que não é próprio para um 4x4, com um menor de idade dirigindo? Você está entendendo? As pessoas estão totalmente desprovidas de segurança, sem cinto de segurança, não foram brifadas, não tem um termo de ciência de risco que atestem que elas estão sabendo, que elas foram comunicadas do risco, isso é muito importante. As pessoas precisam ser comunicadas, o turista ele precisa tomar decisão. No Buraco Azul, famosa atração turística na região de Jericoacoara, mais uma tragédia. Nele, Wilgner Rodrigues, mecânico de 30 anos, morreu afogado e, sem o devido socorro, só foi retirado da água 20 minutos depois. Segundo a Associação Brasileira de Empresas do Ecoturismo, o conhecimento existe. O Brasil é referência mundial no desenvolvimento de normas técnicas para a segurança no turismo de aventura. O país já criou 42 normas técnicas e exportou perto da metade disso. 17 delas foram adotadas por países como Alemanha, Portugal e Reino Unido. Se as normas existem e são modelos, o que falta é a fiscalização, aponta quem é especialista no assunto. Seja em Jijoca, de Jericoacoara, ou se eu estou em Cambará do Sul, ou se eu estou em Urubici, ou se eu estou em Socorro, no interior de São Paulo, enfim. O poder público, né? No caso aí, falando mais diretamente às prefeituras, ou seja, o município que deve fiscalizar, né? Porque é um município que está muito próximo da operação. A Prefeitura de Aracati informou que interditou todas as tirolesas e equipamentos similares do município para fazer uma avaliação bem rigorosa e técnica. De acordo com a Polícia Civil, o inquérito que investiga a morte do turista está já na fase final. As prefeituras de Camocim e de Cruz não responderam à nossa produção sobre possíveis providências tomadas depois das mortes citadas na reportagem.
A Justiça do Rio de Janeiro condenou a 45 anos de prisão o engenheiro Paulo José Arronense, que matou a ex-mulher a facadas, a juíza Viviane Vieira do Amaral, que foi morta na frente das filhas na véspera do Natal de 2020. A condenação do engenheiro foi por homicídio quintuplamente qualificado. Entre as causas que elevaram a pena estão feminicídio, motivo torpe porque ele não aceitava o fim do relacionamento, e pelo crime ter sido praticado na frente de crianças. O juiz determinou que a pena seja cumprida em regime fechado. O julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis está no 5º dia e ainda não tem previsão para terminar. Hoje foram ouvidas mais testemunhas de defesa. Antes da retomada do julgamento, o assistente de acusação afirmou que o choro de Flor de Lis e dos outros réus no tribunal não passava de encenação. Eu vejo muito um olhando para o outro, Flor de Lis olhando para trás, tentando comover os jurados. Flor de Lis com esses choros dela de pane seco, que não sai lágrima, como saiu ontem. Ontem, no depoimento do desembargador Cedo Darlan, ela saiu chorando, pedindo para perdoar. Se não praticou o crime, quer perdoar de quê? Né? Então, é tudo uma encenação que a gente vê. Ele também disse que Flor de Lis tem se comunicado com a plateia, o que é proibido. Os réus estão conversando com a plateia, estão se trocando conversa com a plateia. Em especial a Flor de Lis com seu namorado. Na chegada, os advogados da ex-deputada explicaram o pedido de exumação do corpo do pastor Anderson do Carmo, negado pela juíza responsável pelo caso. Se o que eles estão falando, a acusação está falando, em relação ao tipo de veneno que teria sido aplicado, se esses venenos ainda estariam no corpo, então é necessário fazer a exumação. A defesa não tem nada a esconder. Aliás, a defesa quer buscar a verdade. A verdade foi exposta pelo perito. Mas se houver ainda qualquer dúvida, então que se faça a exumação. Durante o dia, testemunhas de defesa prestaram depoimento no tribunal. Além de 2 filhos de Flor de Lis, foram ouvidos um psicólogo forense, especialista em violência doméstica e um psiquiatra contratado para traçar o perfil psicológico dos envolvidos. Que tenhamos trazido esclarecimentos que as acusadas não possuem características de crimes contra a dignidade, de crimes dolosos contra a vida. Um navio com amianto e outros produtos tóxicos está vagando pelo litoral de Pernambuco. A pedido do governo do estado, a Justiça Federal proibiu que a embarcação atracasse no porto de Suape. A sucata do porta-aviões São Paulo, da Marinha do Brasil, está vagando pela costa pernambucana desde o início de outubro. A suspeita é de que a embarcação, que está sendo chamada de navio fantasma, tenha em sua estrutura pelo menos 10 toneladas de amianto, um mineral de alto risco para os seres humanos e para a vida marinha. O navio fantasma foi leiloado pela União no início do mês de agosto, no Rio de Janeiro, para uma empresa da Turquia. Dias depois, quando o casco do porta-aviões já estava passando pelo Estreito de Gibraltar, na Europa, o Ministério do Meio Ambiente da Turquia proibiu a embarcação de ancorar naquele país. Conduzido por um rebocador, o comboio então voltou para a costa brasileira. Mas diante dos riscos ambientais, nenhum porto aceita recebê-lo. Na última terça-feira, o porto de Suape, que fica a 40 quilômetros do Recife, foi comunicado pela Marinha que o navio fantasma iria fazer uma operação de atracação por arribada, quando o terminal é forçado a receber a embarcação, mesmo sem autorização. O governo de Pernambuco acionou então a Justiça Federal. A liminar, em caráter de urgência, suspende a operação de ancoragem do navio fantasma, reconhecendo os danos ao meio ambiente. A decisão também determina multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.
A embarcação ela não possuía autorizações de outros órgãos extremamente indispensáveis para sua atracação, como é o caso da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que poderia atestar que ela não tinha riscos, não apresentava riscos aos trabalhadores, à sociedade, ao ambiente portuário como um todo, um risco sanitário ao estado de Pernambuco. Esse é um nítido caso que há, sem sombra de dúvidas, interesse do Ministério Público Federal, porque isso representa um risco à nossa sociedade, um possível dano ao nosso meio ambiente e até agora não se sabe qual será o destino da embarcação. O corpo da cantora Gal Costa foi enterrado num cemitério do centro de São Paulo. Os fãs puderam se despedir no velório aberto ao público na Assembleia Legislativa. Eles chegaram cedo para prestar a última homenagem. O Brasil hoje está de luto, né? Perdeu uma das maiores cantoras. Presença ainda de muitos artistas, políticos e músicos, como José Luiz Maziotti. Ele conheceu Gal em 1980 e virou um amigo. A gente viajava pelo Brasil todo e fizemos espetáculos maravilhosos para 60, 80 mil pessoas, assim. Gal ela é uma estrela. Marcos Teixeira foi guitarrista da cantora por 10 anos. Tive a oportunidade de viajar com a Gal, tocar fora do Brasil e tudo. E o respeito que ela tinha, assim, o respeito do nome dela, né, do canto dela, era do mundo inteiro, não era só no Brasil. Eu considero a voz mais bonita que a gente já teve aqui no Brasil. A cantora Zélia Duncan, o apresentador Serginho Groisman, a futura primeira-dama do Brasil, Janja, também vieram se despedir de Gal. Gal Costa nasceu em Salvador, na Bahia. Em 2012, ela escolheu São Paulo para viver. E na cidade que nunca para, ela encontrou o refúgio perfeito para uma vida mais pacata. Gal foi o samba rock daqui de São Paulo, que é a tradição paulista, e ela adotou como baby a capital de Só Paulo. Só saudações e agradecimento a Gal Costa. O nome dela é Gal. Para os fãs, ficam a saudade e as canções. Babados, shots e chachados, segura a fonte. Os integrantes da equipe de transição de governo continuam buscando apoio no Congresso Nacional para aprovar a PEC da transição. As reuniões devem também se estender por este final de semana. Pois é, agora à noite o senador eleito Wellington Dias afirmou que o novo governo vai conseguir manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600. O repórter Igor Damasceno tem mais informações dessa história pra gente. Boa noite, Igor. Olá, Érica, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o senador eleito Wellington Dias, que coordena no PT a discussão sobre o tema lá no Congresso Nacional, conversou há pouco com jornalistas e disse que o próximo governo vai cumprir a promessa de manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600. Wellington Dias disse que o tema vai continuar em discussão no fim de semana, porque quer ouvir outros políticos para aprimorar a proposta e entregar um texto consensual entre o maior número de parlamentares. O senador também garantiu que famílias que têm crianças de até 6 anos matriculadas na escola vão receber um incremento de R$ 150 no valor do benefício. Segundo ele, a medida é para incentivar a educação e reduzir a pobreza. A proposta continua gerando debates entre os integrantes da transição de governo. Inclusive, hoje, o Conselho de Política do grupo decidiu algumas metas. Vamos conferir na reportagem. Na reunião do Conselho Político da Transição de Governo, a equipe definiu os próximos passos para finalizar a proposta de emenda à Constituição. Com a PEC, o novo governo pretende manter o valor do Auxílio Brasil em R$ 600. Por unanimidade, o Conselho decidiu que a PEC vai tratar apenas do benefício, que deve ser retirado do teto de gastos de forma permanente. A proposta de garantir os R$ 600 do Bolsa Família, de reajustar o valor do salário mínimo, de garantir o farmácia popular, foram propostas apresentadas pelos dois candidatos. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que 100% dos eleitores que votaram para presidente da República
aprovaram isso. O Conselho Político da equipe de transição é liderado pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. O grupo é formado por representantes de 12 partidos, que juntos somarão na próxima legislatura 35 senadores e 232 deputados federais. Apesar da quantidade de siglas envolvidas no processo de transição de governo, o presidente eleito, Lula, ainda não tem o apoio da maioria do parlamento. Por isso, outras reuniões serão feitas até quarta-feira da semana que vem, dia em que o texto da PEC será apresentado ao Congresso Nacional. Os partidos vão participar com mais nomes, mas também com assessoria técnica. Nós temos várias pessoas que participam das assessorias dos partidos, da Câmara, dos deputados, do Senado, mas também técnicos que têm experiência em gestão, participaram dos nossos governos, que nós vamos buscar. A expectativa dos parlamentares do PT era que o texto fosse entregue ao Congresso Nacional ainda esta semana. No entanto, a cúpula do partido decidiu adiar a entrega da proposta para buscar mais apoio no parlamento. A expectativa é evitar que o texto aprovado no Senado seja alterado na Câmara dos Deputados. Se isso acontecer, a promulgação da PEC pode atrasar. Na próxima semana, novos nomes serão anunciados para a transição de governo. O coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, agora está focado em criar a Comissão do Agronegócio, que deve ter no time a senadora Cátia Abreu. O objetivo do grupo é conquistar a confiança dos ruralistas, que são, em maioria, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A poeira precisa baixar, né? E está começando a baixar agora, e a gente trazer o setor um pouco para dentro, quem tem mais equilíbrio, que seja mais moderado, para que a gente possa aproximar o setor do governo e ocupar os espaços para discutir a política do ponto de vista do desenvolvimento do agronegócio. E a fala do presidente eleito Lula, que trouxe reflexos ao mercado financeiro, é o tema da rodada de opinião de hoje. O mercado está de ressaca e com razão. Ontem tomou 3 bordoadas fortes. Amanheceu o dia com a informação de que a PEC do governo eleito planeja retirar definitivamente o Auxílio Brasil do teto de gastos. Em seguida, veio a fala de Lula criticando a necessidade de estabilidade fiscal. E logo depois foram anunciados ex-ministros de Dilma para a equipe de transição, com destaque para Guido Mantega. Primeiro, é preciso ficar claro que não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. As duas necessariamente andam juntas. Lula sabe disso, mas tem um grupo nos bastidores empenhado em lembrá-lo. A repercussão da PEC foi tão ruim que sua apresentação foi adiada. É a chance desses atores, que incluem Alckmin, Pércio Arida e alguns petistas, a entrarem em cena com 2 missões. Primeiro, baixar o valor da PEC e garantir que valha apenas para o ano que vem. A conferir. O mercado segue assustado com as declarações de Lula sobre a economia, principalmente porque mesmo com o estresse que fez o dólar disparar e a bolsa tombar ontem, o presidente eleito reagiu com deboche. Disse que o mercado era muito sensível, não pegou nada bem. Muita gente que fez o L nas eleições não esperava que Lula e o PT fossem adotar o discurso da irresponsabilidade fiscal tão cedo. Há também apreensão com a demora de Lula em indicar quem será, afinal, o seu ministro da Economia e qual será o regime fiscal, se é que ele pretende ter um. Já começam a aparecer insatisfeitos em colunas e páginas da imprensa com a possibilidade de o governo Lula 3 ser parecido com os anos de Dilma Rousseff. Quer uma notícia boa? Os servidores públicos federais vão ter folga para assistir aos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo. As normas sobre o expediente nos dias das partidas foram publicadas no Diário Oficial da União. De acordo com a portaria do Ministério da Economia, nos dias em que o jogo da seleção brasileira ocorrer ao meio-dia, não haverá expediente no Serviço Público Federal. Quando o jogo for à 1h ou às 4 da tarde, os servidores serão dispensados 2 horas antes. As horas não trabalhadas deverão ser compensadas entre os dias 1º de dezembro e 31 de maio do ano que vem. As normas valem para todos os servidores e empregados públicos federais, incluindo os temporários e estagiários.
Estados, municípios e Distrito Federal devem definir os critérios para os seus servidores. No Distrito Federal, já foi decretado ponto facultativo ou horário reduzido para os servidores do Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas. Começou em São Paulo a 14ª edição da Campus Party Brasil. Esse evento mistura ciência, tecnologia, empreendedorismo, criatividade e muita inovação. Aos poucos, eles vão chegando de vários cantos do país. São jovens estudantes e apaixonados por inovação e tecnologia. Na bagagem, o resultado de muito trabalho e criatividade. Este robô, chamado carinhosamente de Jaca, em homenagem ao jacaré, é fruto de uma experiência testada por esses universitários de Brasília. A ideia do robô veio a partir da categoria que a gente vai participar, que é a trekking. Basicamente, o objetivo do robô, ele é andar em marcos, vai ter vários marcos e ele tem que chegar nesses marcos em o menor tempo possível. Serão 5 dias de troca de conhecimento nas mais diversas áreas. Tem espaços nessa edição olhando para a ciência sobre o hackeamento genético. A gente olha a tecnologia aplicada para games, então a gente tem espaços de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo específico, entre várias outras áreas, digamos que estão atreladas à ciência e tecnologia. Além disso, tem diversos outros espaços de simuladores, espaços de drones, espaços de jogos para que a galera possa também participar de campeonatos. Este espaço foi reservado aos campuseiros. Aqui foram montadas 6.000 barracas. São tantas que os participantes utilizam toalha para se localizar. Às vezes você passa, já confundir de entrar na barraca, porque a minha é 27, a de trás também é 27, só que é outra letra, então às vezes ajuda a marcar. Tem campuseiros que vêm em família. Esta desenvolvedora web é de Belo Horizonte, os sobrinhos do interior de São Paulo. Este ano ela será uma das mais de 1.000 palestrantes do evento. Falar um pouco sobre carreira de desenvolvimento, como iniciar, porque a gente vê muitas pessoas, né, entrando nessa área cheio de dúvida, é uma área muito ampla, então eu resolvi vir trazer um pouquinho da minha experiência e dar um norte aí para o pessoal. E tem até criança acampando. Otávio trouxe a sobrinha de 7 anos. Esta é a 3ª edição da Campus Party que ela participa. Para incentivar, né, uma coisa boa, em vez de deixar largar assim, vamos botar assim, incentivar, vamos botar, jogar, participar de eventos colaborativos, né? Então, sempre bom. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio começam no próximo domingo. Quase 3,5 milhões de estudantes de todo o país vão participar do Enem. Olhos atentos no professor, cabeça focada no futuro. Neste cursinho pré-vestibular, na Zona Sul de São Paulo, os alunos só pensam em uma coisa: o Exame Nacional do Ensino Médio. A avaliação será aplicada nos próximos dias 13 e 20 de novembro, para mais de 3.300.000 estudantes. O Luiz Eduardo está no 2º ano do ensino médio e vai prestar o Enem pela primeira vez. Estou achando que vai ser bem cansativo. Vai ser pesado mesmo e realmente acho que a parte de exatos vai ser mais difícil para mim mesmo, mas a humanas eu vou tentar focar bastante na redação e ver como é que vai funcionar a prova. No primeiro dia, os candidatos vão encarar 90 questões relacionadas a linguagens e ciências humanas, além, claro, da temida redação. No segundo dia, responderão outras 90 questões, mas desta vez sobre matemática e ciências da natureza. O tema da redação do Enem 2022 só será conhecido domingo na hora da prova, mas com base em avaliações anteriores, já dá para descartar algumas possibilidades. Nos últimos 4 anos, por exemplo, os temas foram relacionados à cidadania, saúde pública, acesso à cultura e manipulação da internet. Por isso, dificilmente esses temas vão se repetir este ano. A redação vale 1.000 pontos e por isso é considerada tão importante. A redação é como se fosse um outro exercício, só que muito maior. Então ela vai exigir do aluno muito mais preparo. Se a gente for olhar não só para o Enem, para outros vestibulares, principalmente público, eles vão exigir redação e português como grande parte da nota final dos alunos, pelo menos a grande maioria. Então sim, a redação tem um peso muito importante. O Daniel está ansioso para fazer a prova. Ele quer cursar medicina. Estou procurando alternar muito entre o descanso, o estudo, fazer provas antigas, revisar a redação, que eu posso lembrar, parte de repertório, parte de livro que pode me ajudar na hora da redação e mais provas antigas mesmo para saber como vai funcionar. Mas não vai adiantar de nada ter estudado o ano inteiro e perder a prova por não chegar no horário, né?
É sempre bom lembrar que os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente à 1 da tarde. Faz o checklist, dá uma olhada, se prepara tudo antes. Onde que vai ser meu local de prova? Dá uma olhada, faz essa rota, vê se você consegue chegar em tempo hábil, se prepara no dia para chegar antes da prova, não deixa para a última hora. O setor de serviços apresentou crescimento pelo 5º mês seguido. O índice atingiu 0,9% em setembro na comparação com agosto e surpreendeu o mercado financeiro. No ano, o segmento acumula alta de 8,6%. Nos últimos 12 meses, o crescimento é de 8,9%. O mercado brasileiro de energia renovável deve registrar o maior crescimento dos últimos 10 anos. Pois é, além dos benefícios ao meio ambiente, os investimentos no setor ajudam na geração de empregos. A reportagem é de Rodrigo Cabral. Nesta feira, em Belo Horizonte, expositores do Brasil e do exterior apresentam novidades, tecnologias e produtos voltados para a geração de energia limpa. Todos os países do mundo estão mudando a sua matriz elétrica, deixando de contar com energias fósseis e migrando para a energia renovável. A fonte de energia alternativa que mais cresce é a solar. A expectativa da Associação Brasileira do Setor é que 2022 termine com o maior crescimento do mercado dos últimos 10 anos. A empresa do Aislan atende residências, indústrias e produtores do agronegócio em Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Pessoas que desejam na área de sustentabilidade implantar o sistema de energia solar, eólica ou biodigestores, que é o reaproveitamento dos dejetos orgânicos e a transformação em biogás, a gente entrega toda essa solução. Um dos clientes dele é o Fabiano, que instalou uma usina solar na casa onde mora, no interior de Minas. O gasto com energia caiu 80% e agora ele decidiu investir nesse tipo de atividade. Uma usina de microgeração para distribuição e também estou com um projeto em andamento com ele para a criação de uma franquia da marca dele. A ampliação dos investimentos em energia limpa tem impacto direto na geração de emprego. De acordo com especialistas do setor, mais de 2 milhões de postos de trabalho devem ser criados em todo o país nos próximos 5 anos, quase o dobro do número de vagas atuais. Hoje, o segmento conta com 1.200.000 trabalhadores diretos e indiretos. São engenheiros, são projetistas, são montadores, o pessoal também da parte administrativa, tem o pessoal da parte contábil. A demanda por profissionais é cada vez maior, mas a oferta de treinamento para qualificar novos trabalhadores não é suficiente. Bom pré-requisito talvez seria um curso técnico em eletrotécnica, Isso aí já te possibilita assinar alguns projetos, Te qualifica também para fazer instalação. Pelos cálculos da Agência Internacional de Energia Renovável, o Brasil responde por 10% dos chamados empregos verdes no mundo. A gente começou com uma unidade, nós temos 3 filiais e nós estamos abrindo o nosso mercado para franquias. Então, assim, se torna muito viável, você está fazendo investimento na área de energia. Rede TV News de volta, vamos falar um pouquinho de esporte. A gente vai conhecer agora uma das grandes promessas do Brasil no automobilismo. Isso mesmo, Érica. O jovem piloto de kart, Cadu Bonini, busca patrocinadores para dar um passo importante na carreira dele. Veja os detalhes com Caroline Nequirito. Ele tem apenas 16 anos e 10 deles foram dedicados às pistas de kart. Eu não sabia que ia tomar essa proporção. Eu comecei numa brincadeira, aí eu comecei a levar para o profissional. Tão profissional que faturou o Campeonato Brasileiro em 2019. No mesmo ano foi campeão da Copa Interlagos. Em 2020 foi bicampeão brasileiro. No ano seguinte já estava entre os 3 melhores pilotos do kart brasileiro. E agora em 2022 já teve a primeira experiência internacional no automobilismo. Hoje em dia eu consegui uma ida para a Europa e consegui fazer uma corrida lá, que era a Fórmula Ford Festival. Apesar da pouca idade, o Cadu tem como referência um piloto que fez história representando o Brasil no automobilismo mundial. E ele está cada vez mais próximo. Ele começou a contar da história dele e eu comecei a ficar apaixonado, ver que realmente era possível um brasileiro chegar na Fórmula 1. Este brasileiro é Roberto Pupo Moreno, que há 3 meses é um mentor para Cadu. Pupo Moreno representou o Brasil na Fórmula 1 e na Fórmula Indy entre os anos de 80 e 90. Apresentado à família do garoto por um amigo em comum, é ele quem aconselha e orienta. Nós começamos a ter uma conversa
sobre fazer o mesmo rumo que eu fiz, que foi sair do kart diretamente para a Fórmula 4 inglesa. Mas dar este próximo passo e deixar o kart não é tão fácil assim. É necessário o apoio de um patrocinador para ajudar Cadu a mudar de categoria dentro do automobilismo e, consequentemente, ir para a Inglaterra, o berço da modalidade no mundo. A Inglaterra ainda é aonde os pilotos precisam ir para se profissionalizarem e aparecerem nos olhos do pessoal da Fórmula 1. O que eu acho que falta é os investidores, os patrocinadores brasileiros acreditarem novamente que um piloto saindo do Brasil, ele possa chegar na Fórmula 1. E por falar em Fórmula 1, é lá que está um dos grandes ídolos do Cadu no automobilismo. O Verstappen, que eu acho que ele é muito agressivo na tocada dele, ele é um piloto que ele impõe o que ele quer mesmo na pista, ele guia diferente. Para mim, ele é diferenciado ali, o Verstappen. Guarde bem este nome, Cadu Bonini é uma promessa e já mostrou que acelera muito bem. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã no Rede TV News.